Eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa noite sobre fundamentos para a vitória. Capacidade humana, dependência de Deus e unidade de propósito. Essas três coisas aqui, que fazem parte, tem outras, é evidente, mas que são fundamentos para a vitória. Vamos ler um trecho conhecidíssimo da palavra de Deus, que é Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 14, só esse trecho. Juízes, Deus usou o pastor para falar em Josué, eu estou um livro na frente, Juízes. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 14, todos conhecem. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: Vai nesta tua força. Livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Esse é um texto conhecidíssimo e uma passagem também de muitas pregações, de muitos pregadores. E eu queria extrair alguma coisa que possa ser útil para a sua vida, para aplicação na sua vida diária, na sua vida como ministro, na sua vida como membro do corpo de Cristo, como pai, como mãe, como patrão, como empregado, como obreiro. Então, a minha palavra aqui, que eu quero trazer, baseado aqui nesse herói da fé, em Gideão, é o tema que eu já disse de antemão, fundamentos para a vitória. E baseado nele, eu encontro três coisas muito interessantes, que foram de fundamental importância para a vitória. E com certeza, como o Antigo Testamento não é um compêndio doutrinário, o Antigo Testamento ele é riquíssimo em lições para a gente aplicar na vida, a fim de obtermos vitória, como vimos ou vemos através da palavra o que aconteceu com esses heróis da fé, com o povo de Israel. Então, vamos tirar lições aqui para a gente poder aplicar na nossa vida. Então, vamos lá. A primeira que eu quero colocar aqui: Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Olha a resposta de Gideão para o anjo do Senhor: eu sou o menor na casa do meu pai. O meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Como disse aqui o pastor Vitor Hugo, pobre, miserável, sem nada, sem referência, sem nome. Agora, por favor, querido, o problema aqui não é você saber a sua origem. O problema aqui não é você reconhecer a sua realidade. Isso é até bonito, porque tem gente que vive na utopia. Tem gente que vive, comendo ovo frito e arrotando caviar. Então, você conhecer a sua realidade é bonito. O que não pode acontecer é você ser dominado por complexo de inferioridade. A questão não é você reconhecer a realidade da tua vida e do teu ministério. Olha aqui, Gideão, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, a casa do meu pai, nós somos o pior que temos lá, e bababi, bababá. Ei, querido, não é possível que tenha aqui alguém pior do que aquilo que está no Salmo 113, versículo 7. Que do pequeno, como é que é? O que diz o Salmo? O que fala? Que do monturo ergue o necessitado. Olha de onde Deus pega, do lixo. Do lixo Deus ergue o necessitado e faz com que ele habite no meio dos príncipes do seu povo. Se você não entender isso, meu querido, do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Eu creio que você, isso é para quem crê, eu creio que você é mais do que pó e mais do que lixo.
E se você ainda não está satisfeito, Ezequiel 37 nos mostra que Deus de um vale de ossos sequíssimos. O que vale um vale de ossos sequíssimos? Para nada. Ninguém quer passar perto, mas Deus faz de um vale de ossos sequíssimos se levantar um grande exército. Então, por favor, conhecer a tua realidade é até algo bom, mas vim para cá com essa história que você é um coitadinho, que você é um miserável, que Deus nem olha para você, por favor, retire isso da sua vida, porque Deus usa pessoas comuns em coisas incomuns. Agora, essa verdade, ela tem que estar atrelada à segunda que eu vou dizer, porque eu não posso isolar essa verdade. Ela tem que estar atrelada a mais uma, é que Deus usa pessoas comuns que têm valor. Deus usa pessoas comuns que têm valor. É o que nós chamamos, varão valoroso, está no versículo 15. Você tem valor. Deus não usa preguiçoso, Deus não usa vagabundo, Deus não usa mau caráter, Deus não usa incrédulo, Deus não usa covarde. Deus usa quem tem valor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Jesus, quando escolheu os seus 12 discípulos, ele não foi na sinagoga para ver o nível de glória e de oração deles. Jesus não foi na igreja escolher os 12. Jesus foi na vida. Qual é o caráter? Qual é o trabalho? Que tipo de pessoa é essa? Que integridade ele tem? Nós não estamos aqui procurando gente que dá glória a Deus mais alto na igreja, ou que fala mais língua estranha, ou que parece que é mais santo. Jesus não foi na sinagoga, Jesus foi na vida. Está lá um cara na alfândega, trabalhando. Mateus 9:9. Mateus, esse é o cara, vem comigo. Está lá 2 camaradas que estão pescando, lançando a rede. Tiago e João, Pedro e André. Aí Mateus 4:18-20, pode vir, pode me seguir. Está lá 2 caras lavando as redes, que é Tiago e João, consertando elas. Vem comigo. Então, meu querido, Deus não está procurando ninguém dentro da igreja. Deus está procurando você. Que pai é você, que mãe é você, que crente é você, que cidadão é você. Quem é você? O teu caráter, o teu jeito, o teu trabalho, é isso que Deus está procurando. Não é quem está falando bonito dentro da igreja. Não é quem tem mais unção dentro da igreja. É quem tem valor na vida, meu amado irmão. É isso que Deus está procurando. Deus não está escolhendo gente pelo que Ele faz aqui dentro, mas pelo que Ele faz na vida. Deus não é inconsequente, meu irmão. Ele conhece potencial, Ele conhece talento, Ele conhece aptidão, Ele conhece caráter. Deus, Ele usa a pessoa certa na medida do que são. Em Mateus 25:15, todo mundo conhece a parábola dos talentos. Diz lá que Ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade de cada um. Esse aqui tem capacidade para 1 talento. Esse aqui tem capacidade para 2 talentos. Esse aqui tem capacidade para 5. Agora, o que eu acho lindo na Bíblia é o seguinte, por favor, pastores. O que eu acho bonito na vida, o que eu acho bonito na Bíblia, é que é a mesma recompensa e palavra para quem recebeu 2 e produziu quantos? Mais 2. E quem recebeu 5 e produziu 5. Então, quem produziu 2 e quem produziu 5, me parece que a produção do outro é 150% maior. Já parou para notar? Só que a mesma palavra é dita para o que recebeu 2 e produziu mais 2. E quem recebeu 5 e produziu mais 5, servo bom e fiel. Então você tem que entender o seguinte, é isso aqui que eu e você temos que entender. Está aqui um pastor, que é pastor de 50 pessoas. E Deus entregou a igreja para ele. E ele está ganhando gente ali. E ele está preparando o povo para o céu. E está aqui um pastor de 100.000 pessoas.
ele está fazendo o que Deus quer que ele faça. Ele está ganhando gente para Jesus. Ele está desenvolvendo o ministério dele como Deus quer. Quando eu chegar no céu, Deus não vai dizer: vem aqui você no cantinho de 50. Valeu, cara. Valeu, valeu. Por favor, atenção, anjos, trombetas. Atenção, anjos. Está aqui chegando o pastor de 100 mil pessoas que fez o seu trabalho. Aplauso e trombeta. Não! Deus não vai medir por quantidade. Deus vai medir por aquilo que Ele te entregou e mandou você realizar. Nós estamos vivendo hoje uma tal de maldita comparação. Ô desgraça do inferno é essa? Para o cara ser reconhecido tem que ser pastor de uma mega igreja. Para o cara ser reconhecido, tem que pregar em conferências top. Para o cara ser reconhecido, tem que ter 10 milhões no Instagram. Nós estamos tudo errado, mas está tudo equivocado. O que Deus vai cobrar é o que Ele entregou na tua mão, conforme a tua capacidade. Então, a mensagem é: seja fiel àquilo que Deus quer que você faça. É só isso que Deus quer. Que eu e você possamos ser fiéis naquilo que Deus quer que a gente faça. Agora, olha o valor de Gideão. Não é pela grandeza da sua casa e também não é pelo tamanho do seu nome. Olha o valor de Gideão. Os filhos de Israel se escondiam com medo dos midianitas. Está no capítulo 6, versículo 2. Eles iam para covas, para cavernas e para as fortificações. Os midianitas usavam uma estratégia contra Israel. Eles usavam poder, alta velocidade. Eles usavam estratégia, eles usavam poder e alta velocidade. Quando Israel estava chegando na hora da colheita, eles vinham como gafanhoto. E arrebentava com tudo. Está em Josué, está em Juízes, no capítulo 6, do 3 ao 6, do versículo 3 ao 6. Antes de Israel conseguir colher, os caras vinham e tomavam tudo, arrebentavam com tudo. Havia uma decadência espiritual, física, material e moral para Israel. E diz o texto da Bíblia que Israel ficou muito pobre. Agora, quem estava lá? Gideão estava lá. Agora, presta atenção uma coisa. Os midianitas possuíam poder, possuíam estratégia e possuíam velocidade. Gideão também possuía estratégia. Gideão também possuía velocidade. Gideão possuía esforço e habilidade. Ele não tinha o poder dos midianitas, mas ele tinha o esforço a empregar uma energia acima do comum. Ele tinha esforço, ele tinha habilidade. Habilidade para superar a crise. Todo mundo escuta e ouve e fala. Enquanto Israel perdia toda a colheita para os midianitas, Gideão, se fosse carioca, dizia: é ruim. Não entregar não, vou salvar esse negócio. Aí todo mundo escuta a história que Gideão, para salvar dos midianitas, malhando trigo no lagar. O lagar, todo mundo sabe, lugar de amassar uva para o vinho. Mas para você entender, era um lugar pequeno na rocha. Escuro. Trigo. Não tem como você salvar trigo no lagar. Trigo precisa de eira, lugar espaçoso, de claridade e de vento para purificar o trigo. Quando a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar, significa que ele estava fazendo um trabalho sobre-humano. Retirar manualmente as impurezas do trigo. Isso aqui, meu amigo, não é brincadeira nem café pequeno. Por isso que o anjo do Senhor está assistindo essa questão. Ele está num lugar que não é comum. Ele está num lugar extraordinário. Ele está num lugar diferente, mas era o lugar. Era a possibilidade. Então esse é o lugar.
não é o ideal, mas esse é o lugar. Aí Deus manda eu dizer para algum pastor aqui: o lugar que você está não é o ideal, mas esse é o lugar para esse tempo. Fica quietinho aí. Para algum empresário que está começando agora: esse lugar não é o ideal, mas esse é o lugar possível desse momento da tua história. Essa casa não é o ideal, mas essa é a casa para o momento da tua história hoje. Se você não entender essas coisas, querido, sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós estamos vivendo a cultura do aqui e agora e a cultura da facilidade. Tudo fácil, sem muito esforço, igual um pastor que é meu amigo, conhecido aqui da igreja, pastor Marco Antônio, do Paraná. Quando eu ligo para ele, para falar com ele, digo: ô rapaz, como é que está? Seu servo para serviços leves, tais quais carregar isopor. Ele sempre responde assim: como é que está você, cara? Aqui está seu servo para serviços leves, tais quais carregar isopor. O pessoal quer carregar isopor. O pessoal quer coisa grande com coisa leve e fácil. Coisa grande não se conquista com coisa leve e com coisa fácil. Se conquista com esforço, com trabalho, aproveitando a oportunidade que aparece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Das 4 dicas, eu vou só citar 2. Quem vai vencer no mundo da competitividade, nesse tempo de hoje? Quem é que vai vencer? Das 4, eu só saliento 2 que tem a ver com Gideão. 2 eu não vou nem falar. Conhecimento e comunicação. Isso é relacionamento com pessoas. Mas tem 2 aqui que tem a ver com Gideão. Capacitação. A capacidade de colocar em prática seus conhecimentos e habilidade. Não basta você conhecer. Não basta você ter domínio do conhecimento ou alguma habilidade. O grande segredo é você ter a capacidade de colocar em prática seus conhecimentos e habilidade. É quem vai vencer no mundo da competitividade. E a outra, isso aqui está em Gideão também: resiliência. O que é uma pessoa resiliente? Sabe suportar infortúnios, adversidade, com otimismo, com coragem, com fé, com ousadia, com equilíbrio emocional. A verdade, a pessoa resiliente, a síntese é superadores de dificuldades. Então, meu querido, se você quer vencer hoje, prepare para você ter uma coisa chamada capacitação. Saber colocar em prática a sua habilidade e seu conhecimento. E resiliência. Você é uma pessoa que é superador de adversidades e dificuldades. Isso aqui é Gideão. Todo mundo entregando tudo, todo mundo perdendo tudo, todo mundo ficando mais pobre, todo mundo passando fome, e Gideão comendo bolo. O Senhor vai dizer para Gideão: vai nessa tua força. O Senhor não disse para Gideão: vai nesse teu poder. Vai nessa tua força, cara. Vai nessa tua capacidade. Vai nesse teu esforço. Vai nessa tua resiliência. Não é na força dos outros, é na tua força. Ei, é na tua. Você tem um poder, você tem uma autoridade, você tem uma força, você tem uma capacidade, você tem estrutura para resistir. Vai nisso aí, queridão. Vai nesse negócio, meu filho. Agora, por favor, aprenda. A unção é um revestimento de poder e autoridade. A habilidade é aprendida e desenvolvida. A unção não te dá habilidade. A unção reveste a habilidade, potencializa a habilidade. A unção não vai te dar habilidade, mas ela vai potencializar
potencializar a habilidade. A unção não substitui a habilidade, nem a habilidade substitui a unção, mas as duas juntas vão maximizar o seu potencial. Unção com habilidade juntas, se prepare que você vai ser um fora da curva, um fora de série. Você vai conquistar lugares altos, você vai fazer o que ninguém faz, porque está junto a unção de Deus sobre a sua habilidade. O problema é que o povo hoje quer só unção. Quer unção. Quer poder, quer fogo. Agora vamos para a Bíblia para provar esse negócio que eu estou falando. Eu aprendi que toda afirmação teológica você tem que provar com a Bíblia. É igual fez o pastor aqui. Porque o altar foi construído nas profundezas das águas. Segura. Pá. É assim que se faz. Você faz uma afirmação teológica, tem que argumentar com teologia, com Bíblia. Eu estou fazendo uma afirmação teológica aqui. Então eu tenho que provar. Então vamos lá. 1 Samuel 16 e 18. O rei meio endemoniado, esquizofrênico. O rei Saul, aí chega um cara e diz assim: eu conheço um homem da casa de Jessé. É um filho dele. O nome dele é Davi. Ele é valente. É cheio de ânimo. É homem de guerra. Isso não é medroso. O pau puro. Parte para cima. Sisudo em palavras. É sério. Não joga conversa fora. Não vive de fofoca. Ele tem um gentil aspecto. Isso é, a sua presença é discreta e agradável. Habilidades. Ele não falou primeiro, dizendo: olha, eu conheço um cara que é filho de Jessé. E ele, ai, manto, terra. Ele dá bom dia em língua estranha. Rapaz, o cara tem muito fogo e muito poder. Não, olha a habilidade dele. Agora, olha o final do texto de 1 Samuel 16, 18. Deus é com ele. Unção. Fala das habilidades de Davi da unção. Aí você volta o filme. Quando olha derramado sobre a cabeça de Davi em 1 Samuel 16, 13, que o Espírito se apodera dele. Só que antes disso, ele tinha essas habilidades. O que a unção sobre Davi fez foi potencializar as habilidades dele. Foi o que a unção fez. Porque um garoto, aproximadamente 1,60 m, aceitar o desafio com um cara de quase 3 metros, isso não é brincadeira. Tem habilidade e tem unção, tem autoridade. Tanto é que ele chega, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Então, meus irmãos, igreja do Deus vivo, por favor, nós pentecostais queremos menosprezar a habilidade. E os não pentecostais, com todo respeito, muitos querem menosprezar a unção. Eu conto as duas histórias. Eu fui criado na igreja, irmão, com todo respeito. Uma apresentação, Paulão está aí? Eu vi a Marileia. Ah, tá, o filho dele está aqui. Apresentação do pregador na Igreja Batista. Está aqui o doutor Perequepê, Perequetê, Perequeadê, formado não sei o quê. Tem 5 doutorados, 4 mestrados. Uau! Uau! Esse é o cara. Apresentação na Assembleia de Deus. Irmão, isso era um miserável, desgraçado. Ferrado na vida. Mas esse cara aqui não é brincadeira não. Quando ele prega, sai fogo do céu. Então nós damos a ênfase na unção, os outros dão a ênfase na habilidade, na capacidade. E a gente elimina um e o outro. E a gente faz isso no automático, a gente nem percebe. Você já viu que caso bacana na Assembleia de Deus é com um pobre lascado ferrado, que consegue coisa? Eu estou falando que isso é uma cultura aqui da Assembleia de Deus. Que nós, aqui não, sangue de Jesus está amarrado e repreendido, aqui não. Mas eu, quando garoto, eu ouvi esse negócio.
Tu tá do Evangelho, Jackson está aqui no Evangelho, você sabe como é que era essa história. E aquele irmãozinho, ferradinho de Marredeci, que não era assim, que aí Deus usava. Deus não usava rico. Não, Deus não usava capacitado na vida. Não, Deus não usa doutor. Deus só usa desgraçado, miserável. É claro que Deus usa qualquer um. Eu não estou aqui fazendo apologia nem de bacana, nem apologia de miserável. Eu só estou dizendo para você que Gideão tinha uma unção, mas Gideão tinha habilidade. É isso que eu quero dizer para você. Vai nesta tua força, habilidade, eu serei contigo. Revestimento de unção, revestimento de poder, revestimento de autoridade para realizar a obra de Deus. Está aqui as duas coisinhas aqui para Gideão. Capítulo 6, versículo 14. Estão aqui as duas, meus amados. Não estou inventando nada. Agora, preste atenção nesse negócio aqui. Quando Deus quer usar alguém, Ele se dirige com propósitos definidos. Quando Deus quer usar alguém, Ele se dirige com propósito definido. Está no versículo 14. Eu vou te usar para livrar das mãos do Medianitas. Eu não sei, meu Deus, eu não sei o que vai ser, o que eu vou fazer, onde é que Deus vai me usar. Eu estou aí, né, irmão? O que Deus quiser, apareceu uma boquinha, aleluia. Nós entra nela, né? Aleluia. Não. Deus não vai dirigir você sem que mostre o seu propósito, sem que defina isso. Eu estava casado de novo com Elisete. Senti a chamada. Falei, como é que vai ser isso? Eu comigo sem falar com ela. E sem falar com meu pai e minha mãe, ou com meu sogro, com ninguém. Que era o pastor. Disse, como é que é? Pastor sofre, pastor pena. E meu sogro com dinheiro forte e poderoso para segurar. Falei, pô, meu sogro não é brincadeira. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou abandonar tudo para sustentar minha família? Isso na minha cabeça. Eu e Deus e mais ninguém, nem com ela. Um dia, lá na nossa primeira igreja da Honório Bicalho, vai dizer o pessoal mais antigo, a primeira igreja foi no Lobo Júnior, mas da minha era. Lá na Honório Bicalho, um amigo meu de infância, militar do exército, que tinha se transferido para outro lugar, voltando para o Rio de Janeiro, aí acabou o culto e ficou batendo papo comigo. Sobrou eu e ele na igreja, me lembro do zelador, que disse assim, só falta vocês dois para me apagar a luz. E caramba, o zelador saiu, quando ia sair ele falou assim, assim diz o Senhor. Eu sou o Deus que chamo e sou o Deus que garanto. Você está preocupado como você vai sustentar a tua família? Você está preocupado como você vai pagar as tuas contas? Por algum acaso eu sou o Deus que chamo e entrego às pessoas as traças? O cara foi citando coisa que só eu falei com Deus. Eu não falei nem com a minha esposa. Eu não falei com ninguém. Então ele disse direto, eu vou te usar, eu te levantei. Você vai viver do meu evangelho. Eu vou dar a direção que eu quero para a sua vida. Não tenha medo. Quando ele acabou de falar, a cena está na minha mente. Ele ficou apavorado. Ele falou, rapaz, desculpa pelo que eu falei. Ele pediu desculpa, o moço que temia a Deus. Ficou com medo de estar falando alguma coisa dele. Eu falei, quieta, teu coração. Deus te usou para me dar uma resposta. Eu saí dali e fui a meu pai e dizendo, estou saindo de emprego, estou tirando Elisete do emprego e vamos ver o que é que vai acontecer. Aí, meu pai, um cara muito sereno, muito certinho, meu pai disse assim, primeira de Gilberto Malafaia, como é que você vai sustentar a sua família, meu jovem? O seu sogro não é brincadeira com dinheiro. Como é que você vai ter salário? Eu falei, é bonito, né, pai? A gente lê a história da Bíblia, o que Deus chama, né? Mas quando chega alguém da casa, a gente arruma um monte de desculpa, né, pai? Meu pai era um homem de Deus. Ajoelha que eu vou orar por você. Acabou a conversa ali. Eu quebrei o argumento dele. Aí, pum, botou a mão, orou, eu saí. O dinheiro acabou. Um aluguel de dívida. Segundo aluguel. Faltavam 3 ou 4 dias para vencer o terceiro aluguel. Não sei como é que é hoje naquela época. 3 aluguéis vencidos, despejo. E eu falei, como é que vai ser? Proibi a Elisete de falar com a mãe e com o pai. Você não vai falar nada. Não vai dizer nada, que saiu de emprego, nem que nós saímos.
Eu podia chegar para meu pai é um classe média, oficial da Marinha, não era nenhum pobretão. Eu podia chegar, pai, ó, o negócio é o seguinte, me empresta um dinheiro aí para me pagar o aluguel. Eu falei, não vou dar mole para Gilberto Malafaia. Porque ele me questionou, e aquela profecia que Deus falou comigo. A minha geladeira parecia nova quando eu chego em casa. Só tinha garrafa de água. E eu me lembro que naquela época a gente tinha um rádio. Não tinha televisão, mas tinha um rádio. Eu acordei 6 horas da manhã, agoniado. Como é que vai ser esse negócio? Faltam 5, 6 dias, um negócio assim, para vencer o aluguel, não tenho nada. Aí eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, naquela época, a Rádio Copacabana, e estava lá o hino, meu servo não tema. Do Grupo Elo, eu sei que é difícil, mas tu verás o meu poder. Eu já fiquei animado, mas me lembrei que a geladeira estava vazia, que só tinha água. Naquela época, o prédio que eu morava aqui, na Penha, se o tombamento do patrimônio histórico passasse, tombava o prédio tão velho que era. Você tinha várias campainhas dos apartamentos embaixo, do lado de fora. Tinha que apertar, aí cantava no seu apartamento. Você abria a janela e olhava quem estava lá embaixo. Era a maneira de você reconhecer, né, esse sistema eletrônico. 6h15, 6h20, falei, Jesus, quem é? 6h15, 6h20. Aí eu fui para a janela. Um amigo meu, de infância, oficial da Marinha, tinha acabado de fazer uma viagem internacional pela Marinha. Eu falei, o que esse cara quer? Arrumei o cabelo e desci apavorado. Eu falei, o que está acontecendo? Tanto ele como a esposa, amigos da Elisete, a esposa, ele meu amigo. Que eu fui logo preocupado. O que está, jovem pastor, o que está acontecendo? Ele falou, ele era tímido, me entregou o envelope pelas grades da porta, falou, depois a gente conversa. E me deu o envelope e deu as costas. Aí eu subi. Bem, o envelope tinha um cheque que dava para pagar 4 meses de aluguel, dava para comprar comida até dizer chega. No domingo eu encontrei com ele na igreja, chamei ele, rapaz, o que é isso aí? Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui dormir na casa do meu sogro, Honório Gurgel. Ele morava na Tijuca, mas eu fui dormir lá. E estou descendo para o Arsenal de Marinha pela Avenida Brasil, pista central. De quem vem de Honório Gurgel para o centro da cidade. Quando eu estou chegando perto da Penha, uma voz no meu coração disse, entra na primeira agulha, depois da Rio Petrópolis, e entrega um cheque desse valor ao Silas. Ele falou, estou ficando maluco. Trânsito, de manhã cedo, continuou, passou a agulha, vinha a segunda agulha, perto de Olaria, o Espírito Santo falou para ele, entra nessa agulha, dá a volta, entrega um cheque ao Silas desse valor. Ele passou da segunda agulha, a terceira agulha, quem conhece Rio, Avenida Brasil, a agulha de Ramos. O Espírito Santo disse para ele, ou você entra e eu vou quebrar teu carro no meio da Avenida Brasil, para você saber que sou eu que estou falando contigo. Ele entrou na agulha de Ramos e deu toda a volta, 3, 4 quilômetros na frente, e me entregou aquele cheque. E depois seguiu viagem. Meu querido, meu amado, quando Deus quer realizar alguma coisa na tua vida, Deus não vai deixar você confuso, Deus não vai deixar você em dúvida, Ele vai manifestar o seu propósito para a sua vida. Quem tem propósito de Deus, tem promessa. O que o Senhor fala no versículo 16? Eu serei contigo e tu ferirás todos os medianitas como se fosse um só homem. Quem tem promessa de Deus, quem tem propósito de Deus, tem promessa de Deus, mas também tem mandamento para obedecer. Porque nós queremos a bênção da promessa e não a bênção da obediência. O que o Senhor vai dizer para ele no versículo 25 e 26 do capítulo 6? Derruba o altar de Baal que está na casa do teu pai e levanta no lugar mais alto um altar para mim. Tem que cumprir coisa. Tem gente que pensa, porque Deus tem um propósito para você, que Ele só tem promessa. Que Ele só tem bênção e que você não tem que se submeter a nada. Nós estamos enganados. Deus vai dirigir Gideão para o que ele tinha que fazer. E Deus mostra a realidade, porque Deus, quando chama alguém, Deus, quando tem um propósito com alguém, é de maneira definida. Vai nessa tua força. Você vai ter que fazer muito esforço.
A coisa não vai ser brincadeira. A coisa não vai ser fácil. E por que Deus faz assim? Deus não podia chegar lá, mandar fogo do céu, acabar com aquela cambada toda? Não é desse jeito, né, irmã? Você já parou? Você já parou para pensar que tem coisas da sua vida que Deus não podia resolver? De uma vez só, quebrar logo o Satanás que está te perturbando? Arrancar do teu caminho? Fazer a coisa ficar com o caminho aberto? E por que Deus faz assim, gente? Porque Deus, na maioria das vezes, nos livra no problema e não do problema. Modus operandi de Deus. Na maioria das vezes, Deus nos livra no, não do. Por quê? Para você aprender, para você crescer, para você amadurecer, para você valorizar. Deus sabe quem somos nós, meu irmão. Deus conhece muito bem. Quando você entra no Salmo 40, que esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco horrível, de um lago de lodo. Olha lá onde Deus livrou ele, no meio do pior lugar. Mas se você continuar lendo o Salmo 40, você vai ver o resultado. Firmou meu pé sobre a rocha. Fundamento. Segurança. Ele começa a desenvolver, tá? Colocou um novo cântico, um novo tempo de adoração na minha boca, que não tinha antes. Confiança no Senhor. Reconhecimento no poder de Deus. Muitas são as suas maravilhas. Só você lê o Salmo 40, a gente só lê esse, o esperei com paciência. Se deleitou na vontade de Deus. Deu testemunho do poder de Deus. Experiências de livramento. E ele vai terminar o versículo 17 dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu não sou desamparado. Deus cuida de você. Deus está vendo tudo. Deus está olhando tudo. Deus sabe de toda a situação. O propósito que Deus tem com você não será impedido pelas adversidades da vida. Agora é interessante, em quinto lugar, que Deus sempre inicia em nós uma reforma, uma mudança, antes de nos usar para reformar e mudar a vida dos outros. Lembra do versículo 25 e 26? Derruba o altar de Baal que está na casa do teu pai. Começa pela tua casa aí, meu chapa. O que está errado na tua casa? Até um rei, para morrer, teve que arrumar a casa. Conserta com essa senhora aí. Tanto lembrado pelo pastor, as brasileiras. E para nós e para elas, os brasileiros. Acerta? Quer sair pregando por aí, mas vive igual a cachorro e gato dentro de casa com a mulher. Quer sair ensinando por aí, mas tem uma vida toda desregrada. Conserta a tua casa, conserta a tua vida. Acerta primeiro. Quer pregar, quer ensinar, quer ministrar. Palavra bonita hoje. Quer ministrar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Vai. Então antes de profetizar, arruma essa bagunça que é a tua vida e a tua casa. Aquilo que Deus falou para ele. Uma coisa é Deus usar você para a glória dele. Outra coisa é você usar a glória dele para seu louvor. Cuidado, 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 cuidado. Uma coisa é Deus usar você para a glória dele. Outra coisa é você usar a glória de Deus para seu louvor. Aí chega no capítulo 7, versículo 2. Ô Gideão, tem muita gente aí, tem muito povo aí. Senão vocês vão pensar que vocês venceram por causa de vocês. A glória não vai ser dada a mim. Minha gente, isso é muito sério. Nós queremos usar Deus para a nossa glória ou deixar Deus nos usar para a glória dele? Eu conheço a história de um grande pregador do Brasil. Sem nome. Coisa ruim eu não dou nome, só coisa boa. Grande pregador. Grande, 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 grande. Na época dele, grande, 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 grande. Como poucos. Naquela época, era bem jovem. Ainda não tinha nem casado com Elisete, tinha ele mais dois, que eram os maiores, na minha opinião. Aí ele pregar num grande congresso, numa grande Assembleia de Deus aí no lugar do Brasil. Estava atrasado, avião atrasou. Chegou no meio do culto. Chegou atrasado. Ao chegar atrasado na igreja, uma multidão queria ouvir o cara famoso, o grande pregador. Ele entrou e ele, sem saber nada do culto, porque chegou atrasado, não teve nem culpa disso. Mas chegou e aí o que ele pensou?
Estou cansado, uma viagem de avião, conexão. Pegou uma cadeira, pediu uma cadeira do púlpito e botou no meio. E aí ele começou, e agora, aleluia, aleluia, o Espírito Santo está entrando aqui, aleluia. Está aqui no coral da juventude. Está aqui a juventude, o Espírito Santo está aqui na juventude, aqui nas irmãs. As irmãs, aqui nos obreiros. Aí veio ele, e veio chegando para perto. E o povo, quando chegou perto do púlpito, já estava a igreja de cabeça para baixo. E vem, e é o Espírito Santo, e o poder está aqui, e o fogo está aqui, ele está chegando, aleluia, eu separei uma cadeira, eita, ele está chegando, e aí ele está no púlpito, e o povo arrebentou tudo. Meia hora com essa pataquada. Virou ele, ó. Quando ele senta, pastor velho, veterano da bleia, pega o microfone e o povo está... Aquilo que todo pregador pentecostal gosta, inclusive eu. Se acabar de pregar e o céu está aberto. Quem não gosta disso? Até eu. Todo mundo gosta. O pastor parou, 3, 4 minutos, o fogo descendo, pau quebrando. Quando acalmou, o veterano disse, estou com vergonha. No primeiro estou com vergonha, a unção foi embora, a glória foi embora, o aleluia foi embora. Quando acabou a primeira fase, ele deu a segunda. Estou com vergonha. Aí começou a ouvir barulho de mosquito dentro da igreja. Silêncio absoluto. E ele falou, eu estou com vergonha. Esse moço, ele não chegou atrasado porque quis, o voo atrasou. Mas ele chegou aqui e tinha 1h30 de culto. Quer dizer que nós estávamos aqui 1h30, igual a idiotas e palhaços. Quer dizer que o Espírito Santo só chegou quando ele chegou aqui. Aí foi entortando devagarzinho. Foi na maciota, no sapatinho entornando o jovem obreiro. Quer dizer então, irmãos, eu estou aqui há tanto tempo ensinando a vocês. E chega esse rapaz novato aí. Para dizer que o Espírito Santo não estava aqui. Só porque não tinha fogo ou manifestação. Estou com vergonha. Eu vou pensar se ele pregar 3 dias. Eu vou pensar se ele vai pregar aqui amanhã. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tacoticorocotô. Aí o pregador, graças a Deus, rápido e inteligente, disse, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu pedir desculpa. Aí o pastor, o povo santo falou, para! Toma aqui o microfone. Aí o jovem pregador disse, pastor, o senhor tem razão. Eu cheguei aqui apavorado, no meio do culto, cansado. O que vou pregar? Sou pregador pentecostal, conheço tudo isso. Até que na minha cabeça eu formulasse a mensagem, eu já não estava esgotado, porque eu venho pregando vários dias. Então eu usei aquilo que eu sei também fazer. O pastor está certo, o Espírito Santo estava aqui. Deus já estava aqui. Eu peço perdão. Saiu do microfone o pastor, você prega nos outros 2 dias. Sabe, essas coisas que eu estou falando aqui podem parecer tão simples e bobas. Tão simples e bobas. Mas são coisas, irmãos, que as pessoas querem arrebatar uma glória para si. Você sabe o que eu tenho aprendido na minha pequena experiência? Eu não sou pastor há muito tempo, mas sou pastor há mais de 44 anos. Ainda estou aprendendo muita coisa e vou aprender outras. Mas sabe o que eu aprendo nesse mundo espiritual, nesse mundo de Deus? É que quem faz o movimento não é o pregador, é o Espírito Santo. O que o pastor fez aqui na mensagem anterior, eu não sou criança. Eu tenho um pouquinho de maturidade e sei o que é manipulação e sei o que é movimento do Espírito. Eu sei quando alguém quer manipular um povo e eu sei quando Deus está usando alguém numa esfera espiritual de um movimento de Deus. E Deus não precisa da ajuda de nenhum de nós. Faça o que Deus quer que você faça, mas faça para Ele ser exaltado. Você canta, deixa Deus ser glorificado. Você prega, deixa Deus ser glorificado. Você trabalha em algum departamento, deixa Deus ser glorificado. Você trabalha ali no estacionamento, deixa Deus ser glorificado. Você evangeliza, deixa Deus ser glorificado. Trabalha com criança, deixa Deus ser glorificado pela sua vida.
Eu já vou terminar, irmão, mas escute. A obra de Deus é uma obra de cooperação. Por maior que seja a revelação que Deus te deu, e por maior que seja a sua participação no propósito de Deus, você sozinho não vai a lugar nenhum. Por maior que seja a revelação, por maior que seja a participação sua em algum propósito do reino, você sozinho não vai a lugar nenhum. Gideão tinha 300 com ele. Você sozinho, Gideão, você não vai arrumar nada. Davi venceu Golias. Top, top, top. Continua a ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi vence Golias. Mas no capítulo 51 e 52, para vencer os filisteus, precisou do exército de Israel. Davi sozinho não ia vencer o exército de Israel. A gente dá uma ênfase, não é? Dá uma ênfase para a vitória de Davi sobre Golias, mas o exército foi derrotado. Porque o exército de Israel se levantou depois que Davi derrubou Golias. Jesus realizou seu ministério com 12. Não, pastor, Jesus escolheu 12 para ensinar, para depois espalhar. Top, mas foi só para isso? Quem é que repartiu pão e peixe? Quem é que comandava o barco quando ele estava dormindo? Quem é que organizava a multidão onde ele chegava? Vamos deixar de conversa, meu irmão. Eu estou aqui trabalhando, você deixou o teu carro lá no estacionamento, não deixou? Você viu os obreiros lá debaixo da chuva? Não é flanelinha, não. Não é flanelinha, não. É obreiro servindo a Deus. Em cultos normais da igreja, você está aqui e tem um monte de irmãs cuidando desse pirralho folgado que tu não dá limite em casa. E que quer afrontar a professora aqui na escola dominical. Não é empregada da igreja, não. Enquanto eu estou pregando aqui, tem um monte de irmã. Você está aqui, você está vendo o fogo cair, eu vou te contar uma que você não sabe. Você está vendo Deus usar esses camaradas aqui? Você está aqui? Sobe aqui no terceiro andar. Enquanto o culto está aqui, tem um grupo de intercessores clamando e orando, e você nem sabe, você não está vendo, você está aqui, né? Eu levantei umas 10 vezes hoje, fiquei cansado de levantar. Falei, a minha idade já não permite levantar tanto, que eu estou ficando mais velho. Mas levantei umas 10 vezes pelo menos. Olha que glória, olha que unção, olha que coisa linda. Você está aqui, mas tem gente 2 horas de joelho ali orando. Ah, meu irmão, obra de Deus é uma obra de cooperação. Tira o cavalinho da chuva pensando que você é o cara. Você não é cara porcaria nenhuma, rapaz. Você é uma partícula do movimento do Espírito Santo na terra. Eu estou dirigindo essa igreja aqui, nós somos um ministério de várias igrejas. Eu não estou em Curitiba, eu não estou em São Paulo, eu não estou no sul do Brasil, eu não estou em Brasília, eu não estou no Nordeste, eu não estou no Norte, eu não estou no estado do Rio. Aí tem um camarada lá, falando o que eu falo, me honrando, leal, eu não estou lá. Então o gostosão é esse aqui. Olha o que de gostoso chegou aí. Chegou o pastor da ADVEC. Uau, esse é o cara, está por fora. Tem um exército de homens, um exército de mulheres, um exército de obreiros, de gente trabalhando para que acontecer. A igreja é corpo. Corpo. Eu repito isso aqui, o povo da ADVEC é capaz de falar na minha frente. Conjunto de membros interdependentes. Todos são importantes. Ninguém é descartável do corpo. Tira o dedinho mindinho. Pergunta aí a quem perdeu o dedinho mindinho do pé. Você nunca mais anda assim. Porque você perdeu o mindinho do pé. Vai ter o passo muda. Eu tinha a unha encravada. Faltava vitamina, minha unha entrava para baixo. Eu tinha febre.
porque furava a minha carne. Doía. Ah, mas o dedão? É um dedão? É, o dedão do pé. Descarta alguma coisa do teu corpo para ver se você não sente falta ou se você não morre. Para mostrar a importância de todos. Agora eu vou terminar dizendo para você o segredo da vitória. E vou terminar aqui. Primeiro, obediência à instrução dada por Deus. Você quer vencer? Tem alguém aqui que quer ser vitorioso? A metade já ficou. Não, a metade já não quer mais, pastor. Você quer ser vitorioso? Obedeça à instrução que Deus te dá. Você quer ser vitorioso, Gideão? Faz o que eu estou falando para você fazer. Tem muita gente. Tem 10 mil, tem muita gente. Esses 300. Agora você vai fazer dessa maneira. É desse jeito. Buzina, cântaro vazio e tocha. É na mão de todo mundo. É aqui, é desse jeito. Não importa se é ridículo. Não importa se você não está entendendo. E quem te falou que Deus explica tudo? Quem te falou? Obedeça. Obedeça o que Deus está mandando você fazer. O segredo da vitória? A unidade do propósito. Vencer os midianitas. Qual é o propósito? Vencer. Você quer uma coisa, tua mulher quer outra. Como é que a tua casa vai ser vitoriosa? Você é um pastor. E a tua igreja está cheia de pequenas igrejas. Cada diretor de departamento é o dono de uma igrejinha. Estou com pena de você. Estou com pena de você. Aí você tem o caixa do coral. Tesoureiro do coral, tesoureiro do departamento infantil, tesoureiro do departamento de jovens, tesoureiro do departamento de mulheres, tesoureiro dos homens vencedores, tesoureiro do círculo de oração. 10 tesourarias. E aí o crente já não mais dá dízimo da igreja. Eu vou dar dízimo para o meu departamento, que esse pastor, uma munheca de samambaia, não deixa a gente fazer nada, então eu dou o dízimo aqui. Começa a brincadeira e o diabo está assim, vou deitar e rolar. Sabe por quê? Porque não foi homem, foi Jesus em Mateus 12, 25. Casa dividida não subsiste. Reino dividido vai ser devastado. Ei, tem duas coisas aqui que a gente é um texto tão comum. Escute. Jesus está falando fatores internos e fatores externos que podem levar à destruição. Casa dividida, fator interno, não subsistirá. Reino dividido, fator externo, outro reino devasta. Então a divisão, ou por fatores internos, ou por fatores externos, vai destruir tua casa, vai destruir teu casamento, vai destruir teu ministério, vai destruir a igreja que Deus colocou você como pastor. Segredo da vitória? Obediência à liderança. Obedecer a vossos pastores. Briga com Deus. Reclama com Ele. É Deus que estabeleceu a regra. E aí, deixa eu falar para pastores aqui. Vamos fazer uma pergunta. Quantos pastores estão aqui hoje, hein? Fica de pé. Pastores, pastoras, fica de pé. Nunca vi tanto pastor junto para apanhar. Pode sentar. Já estou terminando, escute. Senhores pastores, líder tem que estar à frente do povo. Você não pode governar por detrás. Olha, Gideão, olhai para mim. Fazei o que eu vou fazer. Está no capítulo 7. Bota, vai, irmão, vai. Leva os obreiros lá. Eu estou aqui na retaguarda. Deixa de ser frouxo, rapaz, covarde. Líder para estar na frente. Qualquer projeto aqui dessa igreja, qualquer evangelismo estratégico, eu estou na frente. E olha que aqui tem pastor para dar de pau. E eu podia ficar em casa controlando pelo iPad. Deixa eu ver o pessoal que está no hospital, agora deixa eu ver o pessoal que está no orfanato, deixa eu ver o pessoal que está no asilo, deixa eu ver o pessoal que está na estação do metrô, deixa eu ver o pessoal que está nas praias. Pô, tudo top. Não, o pessoal não está bem aqui na praia. Deixa eu pegar o telefone. Quem é o coordenador da praia?
Qual é o obreiro? Pastor fulano de tal. Pastor, olha, eu estou vendo o pessoal meio disperso. Quem é que está cuidando do pessoal de orfanato? Não, eu estou lá na frente, meu irmão. O pau está comendo, eu estou junto. E é minha digna também. Sabe por quê? Porque eu sou modelo. Vamos evangelizar e pastor não evangeliza. O povo está te vendo, cara. Pastor pede oferta e não dá oferta. Irmãos, o que eu já ajudei de pastor nessa história, eu só falo para quem é amigo. Eu estava numa igreja, o cara bom para falar de oferta. Cara, eu falei, que palavra esse cara deu de oferta a Jesus? Eu nunca vi isso. Nunca descobri esse texto. Que revelation. Aí o cara deu uma palavra top de oferta, sentou. Aí veio os envelopes. Envelope nessa igreja. Ele não pegou o envelope. Eu peguei o envelope e dei a oferta. Outros deram. Ele levantou e orou pela oferta. Falei, não. Isso não vai ficar assim, eu não vim aqui à toa. Isso não vai ficar assim, não. Acabou o culto. Eu disse, cara, que palavra sensacional sobre a oferta que você deu. Cara, eu nunca vi isso no texto. Só tem uma coisa. Se eu sou um membro dessa igreja, eu não botava um centavo na oferta. Sabe por quê? Porque você falou bonito pra caramba, mas a tua prática é um desastre. E você é modelo. O cara, não, é porque depois. Que depois, rapaz? Que depois? Aqui nessa igreja, pastor dá dízimo aqui na frente. É nos gasofilaços. Ninguém dá dízimo escondido. Nenhum diácono aqui dá dízimo escondido em tesouraria ou em onde se conta oferta. É aqui na cara do gol, aqui. Ó. O pessoal me vê aqui dizimando aqui, me vê dando oferta. É aqui na cara do gol. E pastor que subiu num púlpito meu, que for dirigente de uma igreja, não der oferta, ele sabe, não tem dinheiro, pede emprestar e depois paga. Mas tem que dar oferta. Fui pregar numa outra grande igreja, Igrejaço da Bleia. Eu era evangelista, preguei em muita igreja da Assembleia de Deus. Aí o pastorzão, virou para mim, eu do lado dele disse assim, Malafaia, me disseram que você sabe falar de oferta. Rapaz, tem um rato da miséria aqui. Ô povo ruim para dar oferta. Fala aí. Tá bom, pastor. Aí vim, dei uma palavra, não muito grande, 7, 8 minutos, falei sobre o que é oferta, a importância da oferta, que faz parte do culto. Oferta é a mesma coisa que a oração, que o louvor, é parte integrante do culto. Só tem uma maneira de você chegar num culto e não dar oferta, porque você não tem. 2 Coríntios 8:12, se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. Não é porque esqueceu a carteira em casa e porque não tem vontade de dar oferta. Não. Está no culto? Eu ensino os membros da igreja. Vai no culto da Igreja Batista, Igreja Cuspe de Deus, Igreja do Óleo Santo, Igreja do Fogo. Vai lá e dá uma oferta. Faz parte do culto. Aí eu ensinei isso ao povo. Sentei. Pastor de igrejão com salário top. Aí a cena foi trágica para não ser cômica. Ele bota a mão aqui no bolso do paletó e eu escuto o barulho das moedas. Aí ele tira assim. As moedas correm na mão dele. Mais 5 moedas, ele tira 2 moedas de 50 centavos e botou as outras 3 no bolso, que era muita moeda para dar de oferta. 5 era um absurdo. Aí ele põe as outras moedas e plim, dá. Quando ele acaba de botar a oferta, eu falei, pastor, eu tive uma revelação nítida. Onde é que está o rato da miséria? A ficha dele não caiu. É mesmo? Eu falei, agora eu vou encebar um pouco. Ainda o coral ia cantar, antes de eu pregar, eu vou dizer, olha, mas o senhor já viu aquela visão? Não uma coisa turva. Real. Uma coisa assim real. Total. Ele ficou impressionado, assembleano, né? Falou em visão, revelação, impressiona rapidamente. Eu falei, olha, mas uma visão incrível, onde é que está o rato da miséria? Aí encebei um pouquinho. Ele falou, é mesmo? Fala onde é que está. Aqui do meu lado. O senhor não tem vergonha, não? O senhor tirou 5 moedas do seu bolso, escolheu 2 de 50 centavos para botar na oferta. Eu fiquei com vergonha. Quase que eu dei a oferta pelo senhor aqui. Se eu sou ovelha dessa igreja, sabe quando é que o senhor ia ver meu dízimo? Nunca. O senhor é o exemplo. Larguei o aço. O cara humilde, porque se é outro assim, vai embora daqui. Ele é o pastor da igreja, mas eu também falei assim, pode mandar embora, não tem nada com isso. Não dependo dele para viver nem para o meu ministério. Eu penso isso. Acabou, manda embora, eu vou embora. Depois me aguenta na televisão, mas é outra história. Na época, que a televisão tinha uma força louca, ele falou, obrigado, Malafaia, eu vou consertar isso na minha vida. Imitai a fé dos pastores, atentando para toda a sua maneira de viver. Pastor como homem, pastor como cidadão, como esposo, como pai, como filho, como crente. Agora eu quero dar um alerta aos liderados, que eu já vou terminar, que a minha hora já foi.
Isso, eu gosto disso, ó, mexe no meu ego. Aí, escute. Escute isso aqui, que isso aqui é importante, eu já estou terminando, mas é muito importante. Todos os 300 tinham buzinas igual a Gideão. Todos os 300 tinham cântaro igual a Gideão. Todos os 300 tinham tocha de fogo igual a Gideão. Todos os 300 sabiam tocar a buzina igual a Gideão. Não é no toque da tua buzina. Não é no toque da sua buzina. A sua buzina não tem autoridade para conduzir povo. Eu sei tocar também. A tua buzina. O pastor prega, eu também prego. O pastor tem unção, também tenho. O pastor fala e gente aceita Jesus, eu também falo e gente aceita Jesus. É mesmo, é? Só que a tua buzina não tem autoridade para ganhar outras pessoas. Aí eu pergunto à igreja, é para o povão aqui, é para a massa aqui. Você está seguindo quem tem buzina e não tem autoridade para comandar? Só porque sabe tocar? Só porque sabe pregar? Só porque sabe falar? Só porque tem unção? Você está enganado. Aqui, ó, é no toque da minha buzina, disse Gideão. Quando eu fizer, vocês vão fazer. Mas quem toca a buzina sou eu. É a minha buzina que tem autoridade para convocar. E aqui, aí não vou deixar passar. Aqui, nessa casa, aqui nesse lugar, nessa igreja que se chama Devec, o toque da buzina até aqui, pode ser que amanhã venha outro. É aqui de Joe. Pode tocar bonito, pode tocar mais afinado do que eu, pode saber quebrar cântaro melhor do que eu, pode ter xoxa bonita, mas é no titio aqui, ó. Meu sogro dizia assim para mim, que foi o meu pastor: meu filho, tu pode ser Josué, mas não esqueça que Moisés aqui sou eu. Isso era meu sogro, porque na época eu era famoso, pregava, a gente vinha atrás de mim, e ele dizia: eu só queria que você não se esquecesse, tá, meu filho? Aqui você pode ser Josué, mas lembra que Moisés sou eu, como quem diz. Não pensa que tu é aqui alguma coisa não, que aqui eu sou a autoridade máxima. E hoje eu fico vendo esses meninos e fico dizendo: a fila está andando, eu fico até com medo de falar isso. E eu fico vendo a fila andar, e nós estamos na fila, e a fila está andando, eu começo a olhar: meu filho, ó, você pode ser Josué, mas quem toca a buzina no comando aqui é o titio aqui. Assim tem que ser na sua igreja. E você como ovelha, cuidado com quem você está seguindo o toque. Teve aí um palhaço em São Paulo, um monte de crente seguindo o toque da buzina de um cafajeste pilantra, um vagabundo manipulador, comandando desengrejado, esculhambando com o pastor, e um monte de... Ai, que homem fenomenal! Está atrás de buzina de quem não tem autoridade. Vai quebrar a cara, meu irmão. Ei, quem é teu pastor? Quem é teu líder? Siga a buzina dele. E já que eu vou terminar e está cheio de evangelista aqui da Devec, que toca buzina bonita, até toca melhor do que a minha. Aí eu digo para eles aqui, eles estão aqui. Eu digo para eles: Santa Ceia, senta aqui para ouvir a minha buzina. Senta aqui. Primeiro, pode andar 30 dias onde quiser, ou 29. Na Santa Ceia aqui, cantor, que está cheio de cantor famoso. Cheio de cantor famoso, que ganha 10 vezes mais oferta do que eu ganho. Aqui está cheio de pregador famoso, que ganha 10 vezes mais oferta do que eu ganho. Pode ser famoso onde for. Pode ser pregador, arrebentar com tudo, fazer fogo cair do céu. Primeiro domingo, escuta aqui a minha buzina, meu brother. Senta aí. Não estou perguntando se tu toca melhor do que eu. Não estou perguntando se a tua buzina é mais afinada do que a minha. Estou dizendo que eu sou o líder aqui e você vai ter que aprender a me ouvir. Para você aprender submissão à autoridade, para Deus honrar o teu ministério e levar você a lugares altos. Sabe qual é o resultado, para terminar? Dentro do propósito de Deus, a vitória é certa. Nós fazemos a nossa parte. O sobrenatural é com Deus. A coisa é tão linda que lá, em Juízes 8:4, já cansados, mas ainda perseguindo. Não está sendo fácil, mas nós não vamos parar. Agora olha o sobrenatural de Deus. 300 homens. Capítulo 7, versículo 22, capítulo 8, versículo 10, capítulo 8, versículo 12.
Quando a buzina é tocada, o cântaro é quebrada. Uma confusão no arraial. Um mete a espada no outro. 120 mil homens caem. Sobraram 15 mil. A obra não está completa. Tem que pegar os reis e os príncipes. Partiu Gideão atrás dos caras. Pegaram os príncipes e os reis e o exército se espalhou e a vitória foi total. Eles fizeram a parte dele, não foi moleza. Já cansados, mas ainda perseguindo. Vou contar 1, 2, 3 e quero que você cite isso. Já cansados, mas ainda perseguindo. 1, 2, 3, já! A coisa não está fácil, a luta é grande, a guerra é grande. Você está dentro do propósito de Deus. Já cansados, mas ainda perseguindo. Até que o Senhor me dê a vitória e eu viva em paz. A igreja de pé? Só quero que você cite mais uma vez se você acredita nesse negócio. Porque eu sei que não é fácil. Não há nada fácil, não tem moleza. A coisa é feia, a coisa é difícil. Eu sei. Eu sei que aqui tem crentes atravessando lutas terríveis. Eu sei que aqui tem pastores. Eu sei. Eu sei que aqui tem gente vivendo uma guerra muito maior do que a minha. Eu sei. Mas se você ouviu aqui a mensagem primeira, se você ouviu o que eu preguei aqui, vai ouvir ainda mais uma. E o que você ouviu nesses dias aqui. Eu quero te encorajar a você não desistir. Por pior que seja a situação. Então eu vou contar 1, 2, 3 e quero que você fale se você acredita. Olha que eu não estou dizendo em vitória, mas ainda perseguindo. Não estou falando disso não. Estou cansado, pastor. Eu estou cansado. Eu estou cansada, pastor. Eu estou cansado desse marido. Cara mau, traidor. Eu estou cansado desse filho injusto. Eu estou cansado desse patrão, que cara terrível. Eu estou cansado desse empregado, eu estou cansado desse obreiro. Eu estou cansado desse pastor que me auxilia, eu estou cansado. Eu estou cansado dessas lutas. Quando é que esse negócio vai parar? Foi Deus que me prometeu, eu estou no propósito de Deus. Ei, aquieta-te. Leia isso aí para você. 1, 2, 3, já!